Ida Nudel nunca pretendeu ser uma revolucionária. Por 39 anos, ela foi uma boa cidadã soviética. Mas tudo mudou quando a Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti prendeu um grupo de jovens por tentarem roubar um avião. Em Leningrado, 11 russos, a maioria deles judeus, estão sendo julgados por acusações de tentar sequestrar um avião para fora da União Soviética em junho passado. Para o governo, eles eram terroristas. Mas para Ida, eles eram heróis. Esses jovens eram reféns de um governo que tentava extinguir sua identidade judaica. Roubar o avião era a melhor chance deles de chegar ao único estado judeu do mundo. Ida agora estava determinada a se juntar à causa deles. Ela conhecia os riscos, mas não ligava. Ela chegaria a Israel, ou morreria tentando. Esta é a história do economista de meia-idade que abandonou tudo para se tornar um revolucionário sionista. A Rússia nunca foi particularmente gentil com seus judeus. Então, quando os comunistas surgiram prometendo igualdade para todos, muitos judeus se jogaram na causa, convencidos de que este era o fim. O antissemitismo não foi o que ocorreu nessa situação. A liderança soviética não via utilidade na religião. Ainda assim, Stalin apoiou a criação de um Estado judeu. Ele apreciava os valores socialistas de Israel e esperava trazer o novo país para a esfera de influência soviética. Ele recebeu a embaixadora israelense em sua primeira viagem à União Soviética. Mas isso não significava que ele queria que ela se misturasse com os judeus locais. Na verdade, ele alertou a comunidade judaica de Moscou para ficar longe da embaixadora. Vamos lá, pessoal, espalhem-se, mantenham distância. Eles não ouviram. Dezenas de milhares de judeus se alinharam para ver Golda Meir falar, aplaudindo e gritando: Golda, estamos vivos! Emocionada, ela agradeceu a eles em Yiddish por terem permanecido judeus. A polícia secreta espalhada pela multidão tinha muito a relatar para o seu chefe. Dentro de meses, dezenas dos judeus que vieram cumprimentar Golda estavam no exílio ou na prisão. Stalin esvaziou instituições judaicas e demitiu judeus de cargos na segurança do Estado. Rumores circulavam de que ele planejava incitar um grande pogrom como pretexto para deportar judeus soviéticos para campos de trabalho na Sibéria para sua própria proteção. Independentemente de Stalin ter planejado incitar um pogrom, ele acertou em um ponto. Não era preciso muito para incitar o antissemitismo. Quando ele acusou médicos judeus de tentar matá-lo, os colegas de universidade de Ida começaram a ignorá-la. Outros preferiram provocá-la. Uma pena que Hitler não terminou o trabalho. Todos vocês deveriam ser destruídos. Olha, Ida não era uma lutadora. Ela era magra, com 1,50 m de altura, óculos grandes e sapatos confortáveis. Ela não iria vencer com força física e também não perdia seu tempo ou fôlego discutindo. Seus supostos amigos não valiam a pena. Ela os excluiu de sua vida, concluindo seu diploma sem amigos e solitária. A perseguição continuou mesmo após a morte de Stalin. Ida sabia que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não era lugar para judeus. Ainda assim, ela não pensou em partir. Ela tinha sua família. Ela tinha seu trabalho. Ela tinha aquele pequeno apartamento de um quarto que trabalhou tanto para comprar. Mas as coisas estavam prestes a piorar muito, muito mais. Em 1967, Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, derrotando 3 exércitos árabes e quadruplicando seu território. Judeus globalmente celebraram o milagre. Judeus soviéticos clamaram para saudar Golda Meir em 1948. Agora eles tinham um novo grupo de heróis para idolatrar. Eles até criaram um aperto de mão secreto. Eles cobriam um olho quando se viam, uma referência ao herói de guerra israelense de um olho só, Moshe Dayan. E embora o Estado tentasse ao máximo suprimir o sionismo, alguns judeus ainda estavam estabelecendo grupos de jovens sionistas, aprendendo hebraico, se preparando para se juntar a seus irmãos e irmãs em Israel. A liderança soviética estava furiosa. Eles apoiaram os estados árabes que Israel derrotou. Eram armas soviéticas, tanques soviéticos, aeronaves soviéticas ainda fumegando nas pistas destruídas do Egito. Bilhões de dólares em equipamento militar perdidos. Enquanto isso, os israelenses estavam de conluio com o inimigo jurado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos. E agora judeus soviéticos estavam solicitando em massa vistos de saída para ir para Israel? Inconcebível.
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cortou todos os laços diplomáticos com o Estado judeu e declarou que todos os sionistas eram inimigos do Estado. Apesar dos soviéticos permitirem a emigração de alguns judeus, eles criaram várias desculpas para manter o máximo possível de judeus presos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles não permitiriam cidadãos altamente educados e talentosos partirem, simplesmente emigrar para um país inimigo, não importa o quanto esses cidadãos odiavam viver na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ademais, se centenas de milhares de judeus simplesmente partissem, o mundo começaria a acreditar na propaganda ocidental sobre o antissemitismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Afinal, este era o auge da Guerra Fria. A propaganda ocidental era perigosa. Se uma pessoa lê consistentemente e defende as visões expressas em uma publicação comunista, ela pode ser comunista. Então, as autoridades aprovaram um punhado de vistos na esperança de conter a maré. Esses agitadores sionistas eram uma má influência. Uma vez que essas maçãs podres se fossem, os judeus soviéticos esqueceriam essa tolice. Mas não foi isso que aconteceu. Os judeus continuaram a solicitar imigração. As autoridades seguiram negando seus pedidos, geralmente sem explicações. Esses recusniks, como ficaram conhecidos, estavam presos em um país que parecia odiá-los, mas se recusava a deixá-los sair. Alguns perderam seus empregos, alguns perderam suas casas, e a maioria adquiriu uma história constante. Agentes da polícia secreta mantêm vigilância rigorosa. A polícia secreta fez mais do que apenas observar. Eles intimidaram, assediaram e, eventualmente, encontraram alguma acusação para levar os recusantes ao tribunal, onde foram condenados à prisão, ao exílio, ao trabalho forçado e, em alguns casos, à morte. Ida não fez parte dos judeus que pediram para emigrar depois da Guerra dos 6 Dias. Ela levaria mais 3 anos para se envolver na luta. Mas quando ela fez, ela foi imparável. Seu momento chegou em junho de 1970. Ela ouvia uma transmissão israelense em seu querido rádio, no seu apartamento. É um longo caminho de Jerusalém a Moscou e a linha estava chiando com estática, mas Ida sabia o que ouviu. 16 pessoas foram presas em Leningrado. Eles foram pegos tentando sequestrar um avião. O destino final deles era Israel. Quando ela desligou o rádio naquela noite, Aida tinha uma nova missão na vida. Ela não ficaria na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enquanto outros judeus arriscavam-se. 2 dos sequestradores foram sentenciados à pena capital. A única mulher entre eles foi condenada a 10 anos de Gulag por salvar a vida de 2 judeus russos sentenciados à morte por tentar sequestrar um avião para deixar a Rússia soviética. A única mulher entre eles foi condenada a 10 anos de trabalhos forçados no Gulag. Em seu julgamento, ela disse ao tribunal: "Se vocês não nos tivessem privado do direito básico de deixar a União Soviética, nós teríamos comprado uma passagem aérea para Israel. Ainda agora, acredito que chegará o dia em que estarei em Israel. Uma fé que durou 2000 anos está me dando esperança." E então, em hebraico, ela citou um salmo bíblico: "Se eu te esquecer, Jerusalém, que minha mão direita se atrofie." Se esses jovens pudessem arriscar tudo e ainda manter sua desobediência e determinação, Aida também poderia. Era hora dela se juntar à luta. Ditaduras repressivas não facilitam a rebelião. Era ilegal ensinar hebraico e poucos professores se dispunham a anunciar publicamente. Mas as perguntas sussurradas de Aida finalmente a levaram a um professor, um que estava bem conectado ao subterrâneo sionista. Essas conexões logo se mostrariam inestimáveis, porque quando Aida finalmente reuniu a documentação para o seu pedido de saída, ela foi negada. O Escritório de Vistos e Registro, ou Órgão de Vistos e Registro, informou a Aida que ela sabia muitos segredos de Estado. Deixá-la ir colocaria em risco a segurança do Estado. Essa era uma desculpa comum e risível. Judeus desesperados o bastante para pedir um visto para Israel não estavam no topo do aparato soviético. Mas isso não importava. Ouvir havia dito não. Ida poderia tentar de novo em 5 ou 6 anos. Pouco depois, ela perdeu o emprego. Ela era rejeitada em todas as candidaturas a novas posições. Não precisamos desse tipo de pessoa aqui. Esse tipo de pessoa era um sionista e inimigo do Estado soviético. Ida era habilidosa e trabalhadora, mas agora ela era intocável. Quem lhe desse emprego estaria à mercê das autoridades. Para agravar, o desemprego era criminalizado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estar desempregado era ser um parasita,
e parasitas eram enviados para a prisão. A família de Ida já estava em Israel. As solicitações deles haviam sido aprovadas, então Aida tinha pouco a perder. Ela se jogou no ativismo sionista em tempo integral. Dia após dia, ela se sentava com um amigo na sala de espera do Comitê Central do Partido Comunista. A vista total da Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti. Eles não comeram. Eles não beberam. Isso foi uma greve de fome. No quarto dia, o número deles aumentou para 11. A polícia foi buscar Ida naquela noite, mas ela não abriu a porta. Nada. E ninguém conseguiu convencê-la. Porém, Ida não podia permanecer confinada em casa para sempre. A Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti a encontrou em um protesto. Mesmo cercada por policiais, ela permaneceu calma, repetindo: "Dê-me meu visto." De alguma forma, ela saiu da delegacia ilesa. Ida nem sempre teve tanta sorte. Ela não tinha mais família, parceiro ou filhos para se preocupar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As autoridades não tinham nada contra ela para fazê-la parar. Afinal, eles já haviam tirado a única coisa que ela mais se importava, sua liberdade para sair. Então ela se jogou ainda mais fundo. Ela ofereceu seu telefone quando um colega ativista foi desconectado pela Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti. Logo ela estava montando listas de todos os prisioneiros judeus que tiveram seus vistos negados e depois foram presos. Ela sabia que provavelmente se juntaria a eles mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, ela faria o possível para confortá-los. Ela enviou-lhes cartas relembrando que não estavam sós. Quando as autoridades do Gulag devolviam suas cartas fechadas, ela pediu uma explicação detalhada e codificada, por cores de quais frases eram censuradas. Ela nunca obteve resposta, mas logo suas cartas começaram a chegar milagrosamente aos prisioneiros. Mas ela não mandava só cartas. Ela contrabandeava o possível para os prisioneiros, aliviando seu sofrimento. Comida, vitaminas, um par extra de luvas. Ela visitava as famílias em solidariedade. Ela até assumiu parte do trabalho jurídico, apresentando recurso após recurso para esses prisioneiros de Sião. Ida já não era mais apenas Ida. Prisioneiros e suas famílias a conheciam como o anjo da guarda, o anjo da misericórdia e mamãe. Deve ter sido profundamente solitário nas prisões. Certamente foi muito solitário para Aida escrever cartas em seu apartamento em Moscou, sem saber se seriam lidas. Mas Aida não estava sozinha. Judeus de todo o mundo estavam ao lado dela. E também o poder do mundo ocidental inteiro. Apesar de toda a sua fanfarronice, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava aterrorizada com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos da América. A última coisa que o governo queria era um bando de americanos intrometidos se envolvendo com os prisioneiros de Sião. Eles não queriam sofrer sanções ou receber lições sobre direitos humanos, e definitivamente não queriam que a pressão ocidental os fizesse parecer fracos. Se eles deixassem os americanos pressioná-los a libertar os recusantes, pareceriam patéticos. Como poderiam governar um império se acovardassem diante dos Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América estavam em alvoroço. Todos pareciam mobilizados para libertar os judeus soviéticos. Estudantes universitários marcharam pelas ruas com cartazes dizendo: "Eu sou o guardião do meu irmão, e deixem meu povo ir." Donas de casa escreveram cartas amorosas a líderes mundiais. Diplomatas abordaram o assunto na Organização das Nações Unidas. Conforme o receio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, políticos americanos aprovaram leis que afetaram os soviéticos justamente onde doía. Eles queriam negociar com os Estados Unidos da América. Tudo bem. Eles só teriam que deixar os recusniks sair. Esta é a primeira vez em uma lei americana, ou nos últimos anos, que insistimos em alguma humanidade e compaixão em troca de algo que damos: privilégios de negociação e créditos. Tudo o que pedimos aos soviéticos é um tratamento decente e humano para quem deseja emigrar. Aida percebeu que sua melhor chance era ficar famosa no Ocidente, junto com sua causa. Ela já era bem conhecida entre os prisioneiros de Sião e suas famílias. Porém, todos eles compartilhavam a mesma miséria. Eles não tinham nenhum poder. Ela continuou protestando, fazendo greve de fome e repreendendo altos funcionários do Partido Comunista para envergonhá-los. Alguns deles apenas se acostumaram com ela. Mas às vezes ela era jogada na prisão. E em outras vezes ela era assediada, intimidada e abusada. Mas foi o sinal que a levou para a Sibéria. Em 1978, Ida e seus colegas ativistas planejaram protestos em 6 locais distintos ao redor de Moscou. Alguns sairiam para a rua cientes do risco de ferimentos físicos. Outros pendurariam cartazes de suas janelas e varandas.
Ida disse: Komitet Gossudarstven Neu Bezopasnost me deu um visto para Israel. Então, um sentimento relativamente manso, considerando tudo. Mas foi o suficiente para que ela fosse exilada por 4 anos na Sibéria sob acusações de vandalismo malicioso. Deixe-me repetir, pois parece algo que você diria a um estudante problema do ensino médio. Depois de quase uma década de ativismo, foi vandalismo malicioso que pegou a Ida no final. Por 4 anos, Aida suportou os longos e rigorosos invernos e o tratamento cruel de todos ao seu redor. Ela foi enviada para uma vila siberiana com aproximadamente 2.000 pessoas. Eles não eram amigáveis. Todos eles sabiam por que ela estava lá. Ida sobreviveu ao exílio da mesma forma que sobreviveu a tudo o resto, com a cabeça erguida, a coluna reta e a raiva ardendo dentro dela. Ela se tornou um incômodo para as autoridades, eventualmente as desgastando o suficiente para deixá-la mais ou menos em paz. Ela até conseguiu que um amigo lhe trouxesse um filhote. Isso era, claro, estritamente contra as regras. Mas até a polícia se cansou de lidar com Aida. Ela deu ao filhote um nome hebraico ressonante, Pizer, disperso. Pizer ajudou Aida a sobreviver ao pior do isolamento na Sibéria. Mesmo após ser libertada, Ida não pôde deixar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela sequer podia retornar ao seu adorado apartamento em Moscou. As autoridades a impediram de morar em uma grande cidade. Em vez disso, foi enviada para uma cidade remota na Moldávia, onde se esforçou para se tornar amiga dos judeus locais. Novamente, seu ativismo a meteu em problemas com a polícia. Mas os tempos estavam mudando. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava desmoronando e Ida era mundialmente famosa. O presidente israelense reservou um lugar para ela em sua mesa de seder, esperando pelo ano em que ela se juntaria ao povo judeu em Jerusalém. A atriz Jane Fonda veio visitá-la em uma demonstração de apoio. Em fevereiro de 1987, um diretor italiano fez um filme dramático sobre o sofrimento de Ida. Ele o chamou de Adeus Moscou. Ela se tornou um nome familiar. 17 anos após aquela fatídica transmissão de rádio, Ida finalmente recebeu seu visto. Ela não acreditou de primeira. Mesmo enquanto ela empacotava suas poucas posses, ela duvidava que isso fosse real. Ela voou da Moldávia para Moscou, ainda convencida de que isso era algum truque cruel. Aida só relaxou quando o avião saiu do espaço aéreo soviético. A tripulação a parabenizou. O piloto fez um anúncio. Ida Nudel, você é uma pessoa livre. O avião pousou em Tel Aviv diante de uma multidão de milhares, e Ida e Pizer desembarcaram para uma recepção de heróis. O momento chegou. Estou aqui na alma do meu povo. É o dia mais feliz da minha vida. Sinto-me muito emocionado. É muito difícil falar sobre as minhas emoções, sobre a minha situação agora. Algumas faces eram familiares de imediato. A irmã de Ida, que ela não via há 15 anos. Jane Fonda, o presidente de Israel e os Estados Unidos da América. O secretário de Estado ligou com suas mais calorosas felicitações. Mas a maioria dos espectadores, presentes ou pela TV, eram pessoas comuns que esperaram anos por este momento. A luta de Aida comoveu o coração de muitos. Ela e os outros refuseniks eram heróis modernos. Todos querem acreditar que enfrentarão qualquer desafio com dignidade e coragem. Ira tinha. E finalmente ela estava livre. Aos 56 anos, ela havia realizado mais do que a maioria das pessoas faria em uma vida inteira. E ainda assim, ela ainda tinha muito mais energia e paixão para dar. Em breve, ela transformaria essa energia notável em transformar sua nova casa. Mas isso é uma história para outro dia.